Você já teve que escolher entre alimentar sua família ou manter sua palavra? Já segurou nas mãos o último dinheiro que tinha, sabendo que se usar para fazer o certo, seus filhos vão passar fome? Hoje vou te contar a história do seu Manoel, um eletricista de 42 anos que perdeu tudo. O negócio dele, a reputação, a dignidade. Um homem que recebeu a carta do dono do imóvel. 30 dias para desocupar a casa. Um homem que olhava os filhos dormindo e sentia que Deus tinha abandonado ele. Mas essa não é só uma história de pobreza. Essa é a história de uma dívida. R$ 4.500 que ninguém cobrava dele. Uma dívida que um senhor de idade, já no fim da vida, tinha perdoado. Esquece isso, meu filho. Considera um presente. E se eu te disser que o seu Manoel decidiu pagar esses R$ 4.500 mesmo assim? Que tirou o dinheiro enquanto a esposa chorava de raiva, que escolheu honrar a palavra dele, mesmo sabendo que a família ia comer só arroz e feijão por semanas? O que o seu Manoel não sabia é que esses R$ 4.500 iam desencadear algo que nem o sonho mais maluco poderia imaginar. O que parecia a ruína dele era o primeiro passo para a maior bênção da vida dele. Fica comigo até o final. A única coisa que te peço é que se inscreva. Porque aqui a gente não só conta histórias. Aqui a gente lembra que Deus tem um plano. E essa história pode ser o sinal que você estava esperando. Manoel Ribeiro morava num apartamento pequeno de 60 metros quadrados no bairro de São Mateus, zona leste de São Paulo. Um terceiro andar sem elevador, onde as paredes guardavam o eco de tempos melhores e o cheiro de café coado se misturava com a umidade do inverno paulistano. Tinha sido eletricista autônomo durante 15 anos. Mãos calejadas, coluna torta, mas orgulhoso de cada fio instalado, de cada problema resolvido. O pai dele, antes de morrer, repetia sempre: "Homem sem honra é homem sem nada, meu filho. Sua palavra vale mais que qualquer contrato assinado." Manoel acreditava nisso, vivia isso, mas a vida tem formas cruéis de testar os homens bons. Tudo começou a desmoronar quando um cliente processou ele injustamente por um curto-circuito que ele não tinha causado. Meses de advogado, noites sem dormir, o estômago embrulhado. No fim, ganhou a causa, mas os custos do processo deixaram ele na miséria. O negócio evaporou como água no asfalto quente. Lúcia, a esposa dele, trabalhava como auxiliar de enfermagem com contrato temporário. R$ 2.300 por mês que entravam como gota de esperança. Ela fazia as contas com precisão de cirurgiã, esticando cada centavo até não aguentar mais. Tinham 2 filhos. Adriano, de 16 anos, estudante aplicado que já não convidava amigos para casa de vergonha. E Sofia, de 11, que um dia perguntou com uma inocência que destruía: "Pai, a gente é pobre?" Manoel não soube o que responder. Só abraçou ela enquanto sentia o coração partir em 2. Os números não mentiam. 1.800 de aluguel, quase 500 de conta de luz e água, alimentação, transporte, o gás. No fim do mês sobravam R$ 100 para comer. R$ 100 para 4 pessoas. E as dívidas cresciam como mato. 8.000 de cartão de crédito, 4.000 de um empréstimo antigo, 2 meses de aluguel atrasado. A carta do proprietário já tinha chegado. Tem 30 dias. Manoel olhava aquela carta toda noite. Dobrava, guardava, tirava de novo, como se de tanto ler pudesse mudar as palavras. Mas tinha outra dívida, uma que ninguém cobrava. R$ 4.500 que devia para o seu Raimundo Ferreira. Um cliente antigo que tinha emprestado dinheiro anos atrás para ele comprar ferramentas, sem contrato. Só um aperto de mão e a promessa de um homem honrado. Seu Raimundo já tinha dito para ele esquecer, para considerar um presente. Mas Manoel não conseguia esquecer, porque o pai dele morreu com dívidas e ele tinha jurado que jamais faria o mesmo. Foi numa terça-feira de manhã que o telefone tocou. Manoel olhou a tela.
Um número desconhecido. Atendeu sem saber que aquela ligação ia partir a vida dele em duas. Manuel Ribeiro, estou ligando do Hospital das Clínicas. Seu Raimundo Ferreira colocou o senhor como contato. Ele deu entrada nos cuidados paliativos. Câncer terminal. Restam semanas. Manuel sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Seu Raimundo, o homem que acreditou nele quando ninguém mais acreditava. O homem que colocou R$ 4.500 na mão dele com um sorriso e um aperto firme. Estava morrendo. Naquela noite, Manuel não dormiu. Ficava olhando o teto enquanto Lúcia respirava tranquila do lado. E na escuridão, a voz do pai ecoava como tambor de guerra. Homem sem honra é homem sem nada. Tinha que pagar aquela dívida. Tinha que olhar nos olhos do seu Raimundo e mostrar que a confiança dele não foi em vão. Na manhã seguinte, Manuel foi ao caixa eletrônico. R$ 5.200 na conta. Sacou 4.500. As notas tremiam nas mãos como folhas na tempestade. Quando Lúcia viu o comprovante, o rosto dela se transformou. R$ 4.500? Você ficou louco? Tenho que pagar o seu Raimundo. Ninguém tá te cobrando esse dinheiro. Ele mesmo te disse para esquecer. Não consigo esquecer, Lúcia. É uma dívida. Uma dívida? Lúcia levantou a voz, as lágrimas brotando de raiva. E a dívida com seus filhos? Com que a gente vai comer? Com honra? Dá para fritar honra, Manuel? Ele não respondeu. Não tinha palavras. Seu pai morreu endividado e miserável, obcecado com essa tal honra. É isso que você quer? Repetir a história dele? O golpe foi baixo, certeiro. Manuel sentiu o sangue ferver, mas se controlou, porque sabia que Lúcia tinha medo. O mesmo medo que devorava ele toda a noite. Não tô te pedindo para entender, disse por fim com a voz rouca. Só tô te pedindo para confiar em mim. Lúcia olhou para ele com uma mistura de amor e desespero. Faz 15 anos que eu confio em você, Manuel. Mas isso não é confiança. Isso é loucura. Ele saiu de casa sem responder. Os R$ 4.500 queimavam no bolso como brasa viva. No caminho para o hospital, passou pela padaria da esquina. Viu Dona Aparecida, a vizinha fofoqueira, conversando com outras mulheres. Olharam para ele. Cochicharam. Ele conseguiu ouvir pedaços. Dizem que vão ser despejados, não paga nem o aluguel e ainda se acha honrado. Manuel apertou os dentes e continuou andando. O peso do mundo nos ombros. A voz do pai na cabeça. E uma pergunta que perfurava a alma. Meu Deus, eu tô fazendo certo ou tô destruindo minha família por um orgulho idiota? Não veio resposta. Só o barulho dos passos no asfalto frio de São Paulo. O quarto 714 do Hospital das Clínicas cheirava a desinfetante e despedida. As cortinas filtravam uma luz cinza de julho que caía sobre a cama como manto de cinzas. Seu Raimundo estava consumido. O homem robusto que Manuel lembrava agora era um esqueleto coberto de pele amarelada. Mas os olhos ainda brilhavam com aquela chama que Manuel nunca ia esquecer. Rapaz, sussurrou seu Raimundo ao ver ele entrar. Você veio. Manuel se aproximou devagar. Tirou o envelope do bolso e colocou na mesinha de cabeceira. R$ 4.500 em notas de 100. Seu Raimundo, tá tudo aqui, cada centavo. O senhor olhou o envelope. Depois olhou para o Manuel. E então, algo extraordinário aconteceu. Lágrimas começaram a escorrer pelas bochechas fundas de seu Raimundo. Não lágrimas de tristeza. Lágrimas de algo mais profundo. 40 anos, disse com a voz quebrada. 40 anos emprestando dinheiro para as pessoas. Amigos, parentes, funcionários. Sabe quantos voltaram para pagar quando não eram mais obrigados? Manuel fez que não com a cabeça. Nenhum. Seu Raimundo sorriu entre lágrimas. Até hoje, até você. Manuel sentiu um nó na garganta. Era uma dívida, seu Raimundo, e eu dou minha palavra. Senta, meu filho. O senhor apontou para a cadeira do lado da cama. Quero te contar uma coisa.
Manuel obedeceu, e durante a hora seguinte, seu Raimundo falou. Falou da vida dele, dos erros, de um filho com quem estava brigado há anos por causa de herança. Falou do arrependimento que corroía ele por dentro. Sabe o que eu aprendi, Manuel? Que dinheiro vai e vem, mas honra. Honra é a única coisa que a gente leva quando fecha os olhos pela última vez. 2 semanas depois, seu Raimundo partiu, em paz, segundo a enfermeira. Com um sorriso no rosto, o enterro foi simples, poucas pessoas. Manuel ficou no fundo, observando. E foi ali que viu pela primeira vez um homem alto, de terno escuro e olhar cansado. Quando os coveiros terminaram o trabalho, o homem se aproximou. Você é Manuel, o eletricista? Manuel confirmou, desconfiado. Sou Gustavo, filho do meu pai. Os olhos dele se encheram de água. Ele me ligou antes de morrer. Primeira vez em 7 anos que a gente conversou. Sabe por quê? Manuel ficou em silêncio. Por sua causa, Gustavo tirou um lenço do bolso e enxugou os olhos. Disse que você tinha aparecido com uma dívida que ele mesmo tinha perdoado. Disse que você pagou cada centavo mesmo passando necessidade. Disse que isso fez ele refletir sobre as próprias dívidas, as que ele tinha comigo. Gustavo respirou fundo. Nós nos reconciliamos, Manuel, depois de 7 anos de silêncio. As últimas semanas de vida do meu pai foram as mais felizes, porque a gente finalmente fez as pazes. Manuel sentiu as pernas fraquejarem. Não sabia o que dizer, só balançou a cabeça. Meu pai morreu em paz, disse com a voz rouca. E foi graças a você. Não só pelo dinheiro. Foi porque você mostrou para ele que ainda existe gente honrada. Isso deu mais conforto para ele do que qualquer remédio. Manuel não conseguiu responder. Só abaixou a cabeça. Quero te convidar para um café, continuou Gustavo. Tenho uma proposta para te fazer. Uma semana depois, se sentaram numa cafeteria em Guarulhos. Gustavo tinha uma empresa de instalações elétricas industriais, 40 funcionários, contratos com galpões logísticos e centros comerciais. Meu encarregado vai se aposentar em março, explicou Gustavo. Preciso de alguém de confiança, alguém que cumpre a palavra mesmo quando ninguém obriga. Alguém que faz o certo quando ninguém está olhando. Manuel sentiu o coração parar. Você é essa pessoa, disse Gustavo. Tô te oferecendo um cargo fixo como supervisor. R$ 6.000 brutos por mês. Contrato CLT depois de 3 meses de experiência. E um carro da empresa. Manuel gaguejou. Mas eu não tenho curso de supervisor. Eu pago o curso. Gustavo interrompeu com um gesto da mão. Me interessa seu caráter, Manuel, não seu currículo. Diploma se consegue. Integridade, não. Naquela noite, Manuel chegou em casa com a notícia. Lúcia ouviu em silêncio. Quando ele terminou, ela cobriu o rosto com as mãos e chorou. Mas dessa vez não eram lágrimas de raiva. Me perdoa, ela sussurrou. Me perdoa por não confiar. Manuel abraçou ela com força. Não tem nada para perdoar. Você estava com medo. Eu também estava. Como você sabia que isso ia acontecer? Não sabia. Manuel olhou nos olhos dela. Só sabia que tinha que fazer o certo. O resto estava nas mãos de Deus. Adriano ouviu tudo do corredor e pela primeira vez em muito tempo olhou para o pai não com vergonha, mas com algo parecido com orgulho. Os meses que vieram foram como um amanhecer lento depois da noite mais longa. Manuel começou o trabalho novo com humildade e dedicação. Chegava cedo, saía tarde, aprendia cada detalhe como se a vida dependesse disso, porque de certa forma dependia. O primeiro salário completo chegou como chuva no deserto, 4.800 líquidos. Lúcia segurou o comprovante nas mãos e chorou em silêncio. Era mais dinheiro do que tinham visto junto em anos. Criaram um sistema simples, metade para as necessidades básicas, 30% para quitar dívidas, 20% para uma reserva de emergência que nunca tinham tido. No segundo mês, quitaram o cartão de crédito que sufocava eles.
No quarto, liquidaram o empréstimo antigo. No sexto mês, todas as dívidas tinham sumido como pesadelo ao acordar. Pela primeira vez em 4 anos, a família Ribeiro dormia sem medo. Sofia voltou a sorrir. Não perguntava mais se eram pobres. Agora perguntava se podia comprar Nutella. E a resposta era sim. Adriano começou a convidar amigos para casa. E um dia, no jantar, disse algo que Manuel ia guardar no coração para sempre. Pai, quero ser como você quando crescer. Um homem de palavra. Mas a maior surpresa veio quando completou 1 ano. Gustavo chamou Manuel no escritório. Em cima da mesa tinha uns documentos. Manuel, você mostrou mais em 12 meses do que funcionários que estão comigo há décadas. Quero te oferecer a chance de comprar 10% da empresa. Um empréstimo interno, sem juros, para pagar em 5 anos. Manuel não conseguia acreditar. O eletricista falido, que há 1 ano não tinha para comer, agora tinha a chance de ser sócio de uma empresa. Por que eu? Perguntou com a voz tremendo. Porque confio em você, respondeu Gustavo. E confiança nesse mundo vale mais que qualquer diploma. Naquela noite, Manuel caminhou sozinho pelas ruas de São Paulo. Precisava processar tudo o que tinha acontecido. E enquanto caminhava, as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. Se não tivessem processado ele injustamente, nunca teria quebrado. Se não tivesse quebrado, nunca teria sentido a urgência de pagar o seu Raimundo. Se não tivesse pago o seu Raimundo, nunca teria conhecido o Gustavo. Se não tivesse conhecido o Gustavo, ainda estaria afundado na miséria. Cada desgraça, cada porta fechada, cada humilhação. Tudo tinha sido parte de um caminho que ele não conseguia ver, mas que Deus tinha traçado com precisão de relojoeiro. Manuel levantou o olhar para o céu de São Paulo. As estrelas mal apareciam entre as luzes da cidade, mas ele sabia que estavam lá, como Deus, sempre presente, mesmo quando parece invisível. Obrigado, sussurrou com lágrimas nos olhos. Obrigado por não me abandonar, mesmo quando eu achei que o Senhor tinha. E assim termina a história do Manuel. Um eletricista comum, um pai de família, um homem que perdeu tudo e foi humilhado por todos, mas que tomou uma decisão que mudou o destino dele para sempre. R$ 4.500, só isso. R$ 4.500 que ninguém pedia, que ele podia ter guardado, que qualquer pessoa esperta teria usado para sobreviver. Mas Manuel não quis ser esperto, quis ser honrado, e essa honra devolveu tudo que ele tinha perdido, e muito mais. Agora eu pergunto para você que está me ouvindo, quantas vezes você escolheu o caminho fácil em vez do caminho certo? Quantas vezes quebrou uma promessa porque ninguém estava olhando? Quantas vezes pensou que integridade é um luxo que você não pode ter? Escuta bem isso. Sua palavra é sua semente. Cada vez que você honra ela, planta algo em terreno invisível e um dia, quando menos espera, essa semente dá fruto. Fruto que dinheiro não compra. Fruto que só Deus pode multiplicar. A palavra diz: o homem fiel será acumulado de bênçãos. Provérbios 28:20. Não diz o homem astuto, não diz o homem calculista, diz o homem fiel, o que cumpre mesmo doendo, o que paga mesmo quando ninguém cobra, o que faz o certo mesmo que o mundo inteiro diga que é idiota. Talvez hoje você esteja no seu deserto, talvez esteja olhando a fatura do banco, a conta impossível, o vazio na conta. Talvez pense que Deus te esqueceu. Ele não te esqueceu. Ele está te preparando. Cada porta que fecha está te direcionando para uma que você ainda não consegue ver. Confia, honra a sua palavra, faz o certo mesmo que ninguém reconheça, porque os R$ 4.500 que ninguém te pede podem ser exatamente o que vai devolver tudo que você perdeu. Se essa história tocou seu coração, escreve agora nos comentários: honro minha palavra, declara isso, porque quando você declara, algo se move no céu.
Se você quer mais histórias que transformam vidas, se inscreve nesse canal, ativa o sininho, porque aqui a gente não conta histórias vazias. Aqui a gente lembra que Deus continua fazendo milagres através de pessoas comuns que escolhem fazer o certo. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso, com aquele amigo que está passando pelo deserto dele, com aquele parente que perdeu a fé. Às vezes, uma história é tudo que alguém precisa para seguir em frente. E não vai embora ainda, porque na sua tela vai aparecer outro vídeo, outra história, e pode ser exatamente a mensagem que Deus tem para você hoje. Que Deus te abençoe em abundância, que multiplique tudo que você dá com fé e que nunca esqueça: honrar sua palavra abre portas que dinheiro jamais vai poder comprar. Até o próximo capítulo.